Olá, tudo bem? Hoje é dia 10 de maio de 2022. Seja muito bem-vindo a este programa com o Coronel Ennio Fontinelli, que está sendo exibido no formato de estreia, tanto no canal Vira News quanto no próprio canal Ennio Fontinelli. É uma forma das pessoas que estão nos dois canais conseguirem assistir. E quem está no Vira News pode ir também para o Ennio Fontinelli, quem está no Ennio Fontinelli pode conhecer também o Vira News. E é um prazer estar com o Ennio Fontinelli. Desde a semana passada nós resgatamos aqui o nosso trabalho, esse nosso compromisso com a verdade, com o Brasil, com o conhecimento e com todos vocês que estão assistindo. Todo mundo muito assustado com tudo que vem acontecendo no Brasil, que vem acontecendo no mundo. E hoje nós precisamos, sim, de informação de qualidade. Então, eu lembro a vocês que esse programa está sendo exibido nos dois canais, que nós temos uma promoção mais do que especial para você que está nos assistindo, tanto num canal quanto no outro, que é o curso do Ennio Fontinelli, O Novo Começo. Com um brinde mais do que especial, você compra um curso pelo valor, já com 50% de desconto, ganha mais 2 cursos, o livro Zona de Retaguarda do Coronel Ennio Fontinelli, autografado e entregue na sua casa. Para todo o território nacional, o envio do livro será feito. Então aproveitem essa promoção, é uma promoção exclusiva nos dias que nós temos programa, portanto todas as terças-feiras, e nós aguardamos que vocês entrem no site, vejam a qualidade do que nós temos, porque também, além de você ganhar muito conhecimento, ter 3 cursos e um livro, você estará ajudando este canal a se manter. Nós somos uma mídia independente e que dependemos, claro, de você, o nosso internauta tão querido. E o Ennio Fontinelli de volta é sempre um presente para todos nós. E o programa de hoje a gente vai falar sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, essa questão que envolve aí a possibilidade de uma terceira guerra mundial, de bombas atômicas sendo utilizadas. E eu vou começar, Ennio. Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez, tá? De nada. E eu queria começar com uma pergunta que acho que só você pode responder. O senhor já escreveu o livro Zona de Retaguarda, nós já falamos sobre isso durante muitos e muitos programas. E como é que fica a Zona de Retaguarda nesse novo cenário dessa guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia? Boa noite a todos. E para você também. Falar em zona de retaguarda é até meio estranho, porque se você se referir a uma guerra específica, onde 2 exércitos se confrontam para a conquista de algum território, todos os 2 terão uma zona de suprimentos. No caso da Guerra Fria, onde havia 2 superpotências tentando conquistar o mundo, e ambas superarmadas com bombas atômicas, bombas de hidrogênio, bombas poderosíssimas, havia para cada um dos 2, como sempre numa guerra, a necessidade de uma zona de suprimento. Só que dessa vez havia uma pimenta a mais. Era a radioatividade. Que nas outras guerras, os romanos, os gregos, da Primeira Guerra Mundial, a zona de retaguarda era alguma coisa que suprisse o front de combate. Mas no que eu chamei de zona de retaguarda, para a eventualidade de uma guerra nuclear ao norte do Equador, tinha esse fator a mais, que não era simplesmente se defender das bombas, era se defender do desastre da radioatividade contaminando tudo ao longo do caminho que os ventos levavam às nuvens radiativas.
Então, foi uma zona de retaguarda atípica. Foi uma zona de retaguarda para o mundo ocidental como um todo. E a Rússia caiu de joelhos naquela época exatamente porque a OTAN detinha essa zona de retaguarda, que era o Brasil. Mas, diferentemente dos combates, das guerras históricas, essa zona de retaguarda ainda não acabou. Ela ainda existe. Ela está bem lá, no desenrolar da Guerra Fria. No Brasil foram investidos muitos recursos para transformar o Brasil realmente numa zona de retaguarda confiável. Para nós brasileiros, foi muito bom, porque, afinal de contas, nós passamos da 46ª para a 8ª posição na economia mundial. Então não há dúvida, não há nada que falar contra ou a favor, porque é um fato. O Brasil cresceu muito na formação da zona de retaguarda da OTAN. Mas o detalhe é que, terminada a Guerra Fria, com a queda da União Soviética, o esfacelamento da União Soviética em dezenas de repúblicas independentes, inclusive a Rússia, não terminou a necessidade de ter onde buscar os suprimentos. E agora a feição mudou. Porque antes se buscava no Brasil a capacidade de suprir as exigências ou as necessidades da população no norte, que havia resistido aos impactos. Mas agora não. E agora não, independente da vontade dos outros países. E é isso que eu queria enfatizar. É que, quando terminou a Guerra Fria, por essa ou aquela razão, o Brasil caiu na mão da esquerda. Mas nem a esquerda conseguiu frear uma locomotiva em velocidade. Então, desde aquela época, o Brasil se renovou, se refez e continuou se transformando. O Brasil não parou no tempo quando acabou a Guerra Fria. A zona de retaguarda valeu, agora não, tchau e benção. Não! O Brasil continuou nesse ritmo de desenvolvimento que é o que nos trouxe até o dia de hoje. Então, o Brasil, antes da Guerra Fria, era considerado um paizinho, um paiseco do terceiro mundo. Hoje não é mais. Hoje não é mais. O Brasil está sempre presente em qualquer discussão geopolítica, seja ela de que feição for. Até por conta da segurança alimentar do mundo. É por isso. É exatamente por isso. Então, o Brasil se especializou em alavancar, por exemplo, o seu agronegócio. E é importante frisar alguns aspectos interessantes. É que o desenvolvimento agrícola do Brasil, do agronegócio brasileiro, não se deveu a nenhum interesse externo. Até porque o interesse externo era que o Brasil não conseguisse. Porque todos os agricultores da Europa e dos Estados Unidos são subsidiados pelos seus países para poder vender os seus produtos a preços adequados, aceitáveis. Então, para eles, não havia o menor interesse em o Brasil começar a produzir mais e melhor, e mais barato. Então, a despeito disso, o Brasil sozinho conquistou essa posição invejável de hoje. Eu até me lembro, eu sou velho, né? O Alisson Paulinelli eu conheci pessoalmente, né? Você nem sabe quem é. Mas o Alisson Paulinelli era um deputado que foi
acho que foi ministro da Agricultura, mas ele foi o grande responsável pela Embrapa, pela criação da Embrapa, por mandar para o exterior centenas de jovens brasileiros, talentos brasileiros, que hoje não se faz mais, a gente precisa recuperar esse poder. Mandou centenas de jovens brasileiros para o exterior para conhecer coisas que no Brasil não eram conhecidas e para trazer de volta. Eles não ficaram lá, não. Eles foram, fizeram o curso, ou lá o que seja, e voltaram para o Brasil para fazer parte da Embrapa. E a Embrapa... Trouxeram o conhecimento de ponta para alavancar o Brasil. Mais do que isso. Eles trouxeram o desenvolvimento de ponta, mas desenvolveram mais ponta ainda. De forma que a produtividade do agronegócio brasileiro é estarrecedora. Estarrecedora. Se você pega aí na plantação de soja, que o normal, no mundo inteiro, é 30 toneladas por hectare. O Brasil faz 50. E é uma exceção, não, eu não me lembro o nome, mas é uma exceção enorme aí que fez 130. Tudo por conta da tecnologia brasileira. Portanto, nós não ficamos parados no tempo. Quando acabou o investimento externo, a gente foi viver daquilo e dormir. Não. Nós prosseguimos. Nós prosseguimos tanto. Quando fala em energia nuclear, você falou aí em energia nuclear. Alguém fala em bomba atômica. Eu sou contra o Brasil ter bomba atômica. Aliás, é porque é desnecessário, eu acho. Mas, para o teu espectador, para o nosso espectador, eu preciso responder uma pergunta muito importante. O Brasil detém tecnologia para ter uma arma nuclear? A minha resposta é contundente. Sim! O Brasil detém a tecnologia da arma nuclear. Porque a arma nuclear, além da parte mecânica e da parte eletrônica do seu bico, ela tem uma coisa importantíssima, que é o combustível. Além do combustível da bomba e não do foguete. É o urânio ou plutônio reprocessados a um percentual alto, mais alto do que aquele que é utilizado para fins civis. Adivinha qual é o melhor processador de urânio que existe no mundo? Não sei. É o brasileiro. Incrível como pareça. O Brasil desenvolveu o mais perfeito processador de urânio que existe no mundo. E é uma tecnologia que todos invejam e querem ter. Mas, felizmente, até hoje o Brasil mantém de forma sigilosa. Mas se o Brasil detém tecnologia para fazer uma bomba nuclear, sim, tem. Agora, ele tem a bomba nuclear? Não, ele não tem. E nem precisa. Eu acho que não precisa. É, porque o senhor comentou sobre a Guerra Fria, né? A Guerra Fria nós tínhamos aquelas duas polaridades que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Né? E o risco de bombas atômicas e tal, estavam nesses dois grandes poderes. A Rússia detém todo o conhecimento e tem armas nucleares lá, tem bombas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, o Biden, está interferindo na guerra dele com a Ucrânia. Isso não seria um novo risco desse possível conflito entre essas duas potências e aí sim a utilização de bombas nucleares? Isso é uma pergunta incrivelmente importante para o mundo atual. Sim. Essas medidas restritivas que estão sendo impostas aos Estados, à Rússia, partidas seguramente dos Estados Unidos e cooptadas pelos países da OTAN, meu caro, é suicídio. A Europa vai entrar em convulsão por falta de energia,
porque ela depende do gás russo, e por falta de grãos. Porque muita gente está falando de energia, gás. Mas a produção de alimentos é tão importante quanto ou mais. Porque eu não sei se você sabia ou se vocês sabiam, que juntando a Rússia e a Bielorrússia, que é outro país que está sendo atacado pela OTAN com retaliações, a Rússia e a Bielorrússia respondem sozinhas por 40% dos grãos do mundo. Então, olha bem, dos grãos que vão para a Europa, digo. Então, observa bem. Quando você entra em conflito direto com os interesses russos, você pode esperar retaliação. Eu não tenho a menor dúvida. Então, mas a retaliação virá. Por um lado, sob a forma de energia. Porque o russo vai cortar o gás de quem for contra ele. Ou quem não quiser comprar em rublo. Que é para acabar com o dólar americano e crescer o rublo. Ou uma cesta de moedas. Isso é uma das coisas. Mas a outra é o grão. A outra é o grão. E no caso do grão, existe uma coisa mais sensível. É porque a Rússia e a Bielorrússia têm disponíveis 40% dos grãos que vão para a Europa, enquanto elas não estiverem em guerra. Que se a guerra se estender para solo russo ou se estender para solo bielorrusso, essa produção vai para o brejo também. Então a Europa está, eu não digo que está dando um tiro no pé, não. A Europa está cometendo suicídio. Porque a convulsão social que se segue ao desabastecimento e à fome, ninguém pode segurar. Ninguém pode segurar. Agora, como a nova ordem mundial, durante todo o decorrer da história, desde o Weishaupt, lá em 1740, como a nova ordem mundial vem desenvolvendo ao longo dos séculos todo o seu projeto no sentido de criar o caos, para fazer do caos nascer um controle global, isso é em plena execução. Então parece que a nova ordem mundial está querendo o caos social na Europa. E no mundo, porque também a Rússia é o principal exportador na matéria-prima para os defensivos agrícolas no mundo. Já existem países, eu não lembro agora qual é o país, desculpem a minha falta de memória, que já está sem defensivo agrícola e que já está entrando em colapso a agricultura. E aqui no Brasil não. Eles continuam enviando para o Brasil, por conta do governo Bolsonaro, a matéria-prima para os nossos defensivos agrícolas. Em tese, porque esses 24 navios que saíram da Rússia com o defensivo agrícola para o Brasil, ele é capaz de segurar, de atender a safra desse ano. O problema vai persistir com as demais safras. Entende? Então, esse acordo é bom, foi bom, mas ele é um acordo temporário, é um acordo episódico. Claro, se explodir uma guerra mundial... Isso precisa ser muito bem refeito. Agora, eu não entendo esse tipo de retaliação. Eu não consigo entender. Porque quando a gente compara a Rússia e a China e a Índia com relação aos países europeus, com relação à autossuficiência, é de morrer de rir. A Rússia pode viver sozinha 20 anos. A França não pode, a Alemanha não pode. É o que eu digo, é um suicídio. É um suicídio. Parece que estão futucando a onça com a vara curta. Agora, aí o Putin está cansado de avisar. Todos os dias eu vejo aí na internet declarações do Putin dizendo que, olha, toma cuidado que vocês vão deflagrar uma terceira guerra mundial nuclear. A Rússia está pronta para lançar
bombas nucleares na Europa. E todos nós ficamos assustados com isso, muito assustados com isso. Mas eu não coloco nesse balaio a população europeia, não. Eu adoro o italiano. Anche io. Anche tu te noi. Então, eu adoro o italiano. Eu adoro o francês, cara. Eu devo à França todo esse desenvolvimento cultural que a gente teve através dos anos. Eu devo à Inglaterra o comércio mundial. Então, eu devo à Rússia o aspecto formal das tradições, que a Rússia leva a tradição muito a sério e exportou essa seriedade. Então, eu gosto muito do povo europeu. Eu gosto do russo, eu gosto do francês, eu gosto do italiano. Não quer dizer que eu gosto do governo de cada um deles. Eu gosto do povo. Eu não acho que o povo tenha sido acordado e avisado de que está na beira do abismo. Então, eu acho que um alemão, quando defende veementemente as retaliações contra a Rússia, ele não está exatamente sabendo das consequências para ele, não. Sabe? Está chovendo para cima. Caso haja essa terceira guerra, o senhor falou sobre a questão nuclear, mas no programa da semana passada o senhor disse que não seria usada a bomba de hidrogênio. Qual a tecnologia que seria usada hoje para esse grande conflito, caso ele haja? Isso tem a ver com a zona de retaguarda. Interessante a tua pergunta. Tem a ver com a zona de retaguarda. Lembra bem, aquela zona de retaguarda que eu falei, lá atrás, era para a eventualidade de uma guerra nuclear ao norte do Equador. Então a gente presumia que cada míssil daqueles que levava 10 ogivas, cada uma de 1 megaton, ia fazer um estrago enorme e principalmente ia criar uma nuvem radiativa que ia contaminar o hemisfério norte inteiro. A interação das bombas, que entra, bomba de cá, que entra, ia comprometer todo o ar do hemisfério norte. A chuva radiativa. Hoje não. Por isso que eu acho que a bomba está obsoleta. A bomba A e a bomba H, o pessoal pode não entender, né, Fernando, quando eu falo em bomba A, bomba H, é aquela do cogumelo que vai passeando na nuvem. Aquela bomba não vai ser mais utilizada. Peraí, então deixa eu até aproveitar, porque eu te fiz essa pergunta já sabendo disso. Porque quando você gravou conosco o curso O Mundo de Hoje e Amanhã, o senhor trata muito bem sobre as questões das possíveis guerras. A gente está falando de um curso gravado antes da pandemia. E o senhor já fala sobre como seria uma possível grande guerra, que bombas, os megatons, e explica tudo. E é um curso todo ilustrado, todo bacana, que vale a pena a nossa audiência ter acesso a esse curso. Porque é um curso em que você detalha durante... Deixa eu até ver quantas horas são só desse curso. O Mundo de Hoje e Amanhã são 183 minutos de puro conhecimento exatamente sobre esse assunto. Mas desculpa ter te interrompido, continua, só que a gente não vai poder aprofundar aqui 186 minutos. É claro que não, né? Mas então, como eu falei lá atrás, né? As bombas nucleares atuais têm uma capacidade infinitamente menor do que as bombas A e H. Só como exemplo, um míssil americano, eu não vou dar nome, um míssil americano levava 10 ogivas de 1 megaton. Um megaton é 1 milhão de toneladas. Então, um míssil levava 10 bombas que se espalhavam, cada uma com 1 milhão de toneladas de dinamite. E deixava uma radioatividade enorme no ar.
Isso não era desejável para ninguém. Nem para gregos, nem para troianos. Nunca foi desejável para os Estados Unidos, nem para a Rússia. Nem para a OTAN, nem para o Pacto de Varsóvia. E como é que você sabia que estava destruindo o seu lar? Então, é por conta disso que a tecnologia avançou. Avançou para permitir que você fizesse mal ao inimigo, mas não fizesse tanto e que nem chegasse até você. Não contaminasse todo o hemisfério. Exatamente esse é o fato. As atuais bombas nucleares não contaminam a atmosfera. Eu vou citar apenas 3, tem outras, hein? Eu vou citar 3, são as mais conhecidas. A EMP, Electrical Magnetic Pulse, pulso eletromagnético. As Super EMP, que são essas um pouco avantajadas, e as de nêutrons. E tem as de grafite. Mas são bombas que atuam de forma tática e não de forma estratégica. Por que eu falo tática e estratégica? É para mudar, é para diferenciar mesmo. Uma bomba nuclear de hidrogênio lançada em Manhattan acaba com a ilha, faz a ilha virar um deserto. Uma bomba Super EMP lançada em Manhattan ou ela, se for uma EMP, ela vai acabar com os circuitos elétricos e manter as pessoas. Então, você está em Nova York, pum, uma bomba EMP. Se tá de avião, tu vai cair. Uhum. De trem vai parar. Se no telefone, não vai ter telefone. E vai gerar um caos no meio da sociedade, sem energia, portanto, nada funcionando. Isso. Você joga a guerra para dentro deles com uma bomba dessas. Mas os homens são saudáveis. Uhum. Pulando amarelinho. Só que vão ser eles brigando com eles próprios. Você cria, além do ataque da bomba, você cria um conflito no país atacado. Ora, veja você, se você pega uma cidade, Bauru, e joga uma bomba Super EMP no centro da cidade, você pode garantir que não vai ter eletricidade, nem telefone, nem água, nem luz, nem gás. Aí você já imaginou. Banco, mercado, tudo. Nada. Nada. Então você vai brigar. Os refrigeradores das carnes e dos produtos perecíveis vão parar, em pouco tempo tudo apodrece. Vai ter um desabastecimento geral. Houve um momento em que uma bomba que se chamou Super EMP foi cogitada pela Coreia do Norte para lançar sobre os Estados Unidos. Que a Coreia do Norte tinha um satélite que gira diariamente sobre o território americano. E está a uma altura de 300 quilômetros. Essa altura é a altura ideal para explodir uma Super EMP. Super EMP. 300 quilômetros de altura. Só que é um cone que ela faz, né? Ela explode e faz um cone, dentro do qual acabou isso tudo que eu te falei, energia elétrica, todos os circuitos elétricos. Mas essa é uma bomba que não explode no chão, ela não destrói nada. Não. Ela sempre tem que ser... Aliás, a bomba atômica também não explode no chão. É sempre mais alta. Mas essa bomba, a Super EMP, foi cogitada que fosse lançada pelos coreanos do norte. Mas a bomba atômica causa uma destruição enorme. Não. 12 quilômetros é enorme? É enorme. Dependendo de onde seja jogada, é enorme. Eu sei, mas 12 quilômetros é a Barra da Tijuca. Mas vamos voltar à Super, que explode. A 300 quilômetros. Isso. Se fosse lançada uma bomba Super EMP a 300 quilômetros, no coração dos Estados Unidos, ela acabaria com toda e qualquer energia elétrica ou eletrônica num raio de ação que envolvia todos os Estados Unidos, o sul do Canadá e o norte do México. Então, observa bem, parava tudo. E foi criada uma comissão no Senado americano para estudar exatamente essa ameaça. E essa comissão do Senado americano chegou à conclusão que, se fosse deflagrada uma bomba Super EMP no coração dos Estados Unidos a 300 quilômetros de altura, de 10 quilotons,
não é mais um megaton. Em um ano, só restariam vivos 1 em cada 10 americanos. Por conta de tudo que você falou. Falta energia, falta comida, o cara bate no outro, mata o outro, pega uma salsicha. É um colapso. 1 em cada 10. Então, é essa bomba, a menina dos olhos das Forças Armadas modernas de hoje. Elas não vão lançar a 300 km de altura, vão lançar pertinho da Terra, que é para acabar com uma unidade blindada. Tá? Então você vem com os blindados e carros de combate e tal, aí joga uma MP aqui, os motores todos vão parar. Os homens vão sobreviver. Mas o que adianta um soldado sem a sua luneta, sem o combustível, sem o carro funcionando, sem o jipe? Sem estar operacional, né? Acabou. Isso é a bomba tática. A outra bomba tática é a de nêutrons, que paradoxalmente foi chamada por algum tempo de bomba limpa. Limpa porque deixava tudo intacto. Matava só o homem. Que coisa horrível. Mas era isso. A bomba de nêutrons é outra bomba tática nuclear que, explodida numa determinada região geográfica, mantém todos os equipamentos, tudo, eletricidade, eletrônica, mas mata as pessoas. Tá? Que os nêutrons ultrapassam as carapaças dos carros de combate. Você está dentro de um carro de combate legal, dirigindo, aí vem uma bomba de nêutrons, você morre e o tanque continua intacto, o teu inimigo depois vem aqui, pega e vai usar ele contra você. E essas bombas, a radioatividade delas é tão pequena que é desprezível. Não passa de 5 minutos, por exemplo. E quanto tempo ficaria esse colapso, por exemplo, para um grupo de tanques avançando? É um período de horas, dias, meses? Como é que é isso? Não, a ação é imediata. Os tanques param na hora. Tá certo? E se você está em combate com o inimigo e utiliza essa arma, você tem capacidade de avançar em 5 minutos. Então você captura todos esses blindados. Então você diz quanto tempo demora? Minutos. Minutos. Mas é dessas armas. Vamos falar, já que eu falei vamos falar da de grafite. O que é do bomba de grafite? Bomba de grafite você joga numa cidade, e aquelas correntinhas, são uns fios, quase um fio de cabelo um pouco maior de grafite, que quando você joga e ela espalha, ela gruda na rede elétrica. Um poste com energia, ela chega lá e gruda. Ela coloca em curto toda a rede elétrica de uma cidade, da região onde ela foi lançada. Ela acaba com a energia elétrica. Isso é bomba de grafite. Tem outras bombas aí hoje, mas não quero falar. Então saindo desse assunto da Terceira Guerra, vamos para a guerra que está gerando todo esse movimento e preocupação. Ucrânia e Rússia. Alguém tem razão? Olha, no meu entendimento, quem está com a razão é a Rússia. Por quê? Primeiro, porque realmente é um descompasso. Você tinha o Pacto de Varsóvia de um lado e a OTAN do outro. Exércitos e exércitos. Quando você terminou a guerra, o Pacto de Varsóvia se desfez, porque as nações ficaram independentes e os seus exércitos não se juntaram para fazer um Pacto de Varsóvia. Aqui do lado de cá, não. Do lado de cá foram mantidos os países e os exércitos. Então aqui não tinha exército reunido e aqui tinha exército reunido. Então, o bom senso para um cristão seria que isso aqui fosse desmontado também. Entende? Porque se você acabou com a União Soviética, virou dezenas de países independentes, por que manter uma força ultranacional
armada. A França não pode se defender sozinha das coisas dela, ou a Bélgica, ou a Suíça. Pode, para que tem uma organização continental para defender cada um deles? Eu acho que a OTAN deveria, num determinado momento, ter sido extinta, assim como foi o Pacto de Varsóvia, mas não foi. E ela não parou no território onde ela dominava. Os países que eram ex-satélites da União Soviética viraram repúblicas independentes. E a OTAN foi avançando sobre eles, passando eles a ser... Esses são os países que faziam parte da tal da cortina de ferro. Da cortina de ferro, e que passaram a pertencer à OTAN. Só que a OTAN tem um detalhe. Agredido um país é como se todos tivessem sido agredidos. Então, se um país da OTAN, lá na ex-União Soviética, for agredido, já tem uma autorização escrita para toda a Europa avançar. Isso, de certa forma, para os países que apareceram depois da União Soviética e que eram de lá, era uma espécie de garantia também, né? Como é que eu posso me garantir que a Rússia não vai querer me conquistar de novo? Eu entro na OTAN. Que a Rússia não vai se atrever a me invadir, porque vai invadir todo mundo. Então, havia uma certa vantagem num país de pertencer à OTAN. Mas só que para o que antes era um poderio militar considerável, que era a Rússia, porque a gente pode falar de União Soviética, mas na verdade era a Rússia. Rússia e Ucrânia. Eram os dois únicos países fortes ali. Para a Rússia, não chega muito bem a proximidade cada vez maior da OTAN, cheia de mísseis, e carros, e lasers. Inclusive o Putin, no início desse conflito, ele falou: imagine como os Estados Unidos ficariam se nós russos colocássemos uma base ou no sul do Canadá encostada nos Estados Unidos ou no norte do México. Exatamente. É uma afronta. Ele entendeu esse movimento como uma afronta, porque iriam colocar uma base da OTAN ali no quintal dele, a 1.000 quilômetros de Moscou. Não é só uma afronta, é uma ameaça. É uma ameaça. Você colocar um canhão voltado para você a 100 metros é uma ameaça. Então, havia, sim, a simpatia dos países em entrar para a OTAN. Mas, por outro lado, havia não só o medo da Rússia de que isso acontecesse, como também havia uma mudança de mentalidade naquele bloco, de forma que ficasse impensável a restauração da União Soviética. Porque a União Soviética é um governo único. Tinha países até, mas é um governo único. Quem mandava era o Kremlin. E eu acho que a proposta do Putin jamais foi reviver. Era essa a pergunta que eu ia lhe fazer mesmo. Se esse conflito não seria para que a Rússia voltasse a ter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu acho que não. Eu acho que não, primeiro, por causa do rescaldo da União Soviética. Eu sempre disse que o comunismo era uma roda que tinha a nomenclatura, quer dizer, o governo, e embaixo os magnatas, os ricaços clandestinos, porque não podia haver riqueza na Rússia, no comunismo, e por dentro uma população aprisionada. Tanto que foi o governo que foi aceito como ideal pela nova ordem mundial, para tornar o mundo inteiro escravo, o comunismo. Mas... eu esqueci. Onde é que eu estava? A gente estava perguntando sobre... A minha pergunta foi sobre a instalação novamente da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso. Então,
Quando acabou a União Soviética, aqueles países que se tornaram independentes perderam também, além de perder a coesão forçada dos países satélites junto à Rússia, perderam também esse laço ideológico que os unia. Então, comunismo se fala muito no Brasil, cara. Na Rússia não se fala mais de comunismo, não. Então, quando a Rússia, no caso, a União Soviética, desmoronou, só restou uma. Você sabe que o poder sempre ocupa os espaços, né? Então, o único poder que ocupou o espaço deixado pela queda do comunismo lá foi a igreja. Então, a população russa, que era proibida de ter religião, porque o comunismo era ateu, de repente surgiu e ressurgiu de uma forma veemente com o catolicismo ortodoxo. E o Putin, muito sabiamente, encampou essa ideia. Ele é um russo ortodoxo. De forma que, quando você fala em criação de uma aliança entre países, uma coisa é você ser um imperador com a bota de ferro, dominando A, B, C, D e E, e outra coisa é você fazer uma união em que cada um seja soberano, mas que vocês cheguem a denominadores comuns que façam com que vocês andem sempre juntos. Uma coalizão. Uma coalizão. E eu acho que essa é a ideia do Putin. É de estabelecer uma coalizão daquilo que antes foi a União Soviética. Mais do que isso, que foi o Império Soviético, o Império Russo. Então, eu não acredito que ele, ao invadir a Ucrânia, por exemplo, que ele pense na anexação da Ucrânia. Não. Eu acredito que ele entrou para acabar com várias ameaças, como a fronteira, que realmente é uma ameaça ali, e outras coisas que eu vou citar. Então, a Rússia, ao entrar na Ucrânia, ela tem como objetivo, no meu entender, conquistar o leste da Ucrânia, que é para absorver as populações russas, que a Ucrânia e a Rússia são um país gêmeos, né? Eles têm uma língua ligeiramente diferente. Tem a língua ucraniana e a língua russa. Mas um russo entende perfeitamente se falar ucraniano e vice-versa. Porque eles têm uma origem comum mesmo. Então, a Ucrânia, assim como na Rússia tem muito ucraniano, porque é normal, eles transitavam uns com os outros. Mas na Ucrânia, isso tem muitos russos. Russos não, russófilos. Que nasceu na Ucrânia, mas tem a tradição russa. Então, isso é basicamente verdadeiro nas regiões de Lugansk e Donetsk. Tá? Foram aquelas duas coisas que o Putin considerou independentes, né? Mas ele fez isso, teoricamente, para defender as populações pró-Rússia que estavam sendo atacadas pelos ucranianos. Tá? Então, a reunião de Gdansk, que é aquela ali, é o que a Rússia quer. E mais, já que entrou em guerra, e que a guerra se prolongou tanto, agora a Rússia quer acesso ao Mar Negro e ao Mar de Azov, tá? Que são os portos importantes para desaguar a produção ucraniana e russa. Então, isso já está conquistado. Excetuando Odessa, que eu acho que não vai ser russa. Odessa é um porto muito importante da Ucrânia no Mar Negro. Esse porto vai ser deixado para a Ucrânia nas negociações de paz. Porque a Ucrânia também precisa de um acesso para o mar. E se fechar todo o sul da Ucrânia, você acabou com o acesso da Ucrânia. Então, eu acho que vai, nessas conversações de paz, Odessa, que é o maior porto ali,
vai ser deixado para a Ucrânia e Mariupol vai ser deixado para os russos, fechando o cordão ali junto à Crimeia para a Rússia. Mas não foi, para mim, essa não foi a única razão dessa invasão russa, não. Porque diziam que era a teoria da conspiração, quando apareceu noticiário em várias redes sociais. Armas biológicas? Das armas biológicas. Mais de 30 laboratórios que tratavam de medidas e contramedidas biológicas. Então, para mim, a Rússia, que é antiglobalista, fez um acordozinho com a Nova, que é antiglobalista, para desmontar esses laboratórios. E dito e feito, foi o que ela fez. Então, mas esse é o objetivo não dito, né? Tem o objetivo explícito e o objetivo implícito. Este é o objetivo implícito. Agora, por causa disso, é tão flagrante isso, que a gente pode ver, a gente pode assistir que o que está acontecendo na Ucrânia não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. É uma guerra da nova ordem mundial contra a nova. E de um lado, você tem a Rússia, que está sendo apoiada assim pela China e pela Bielorrússia, mas do outro você tem americanos e europeus fazendo uma guerra por procuração. Não vão lá combater, mas tome material bélico, avião. Quer dizer, estão fazendo uma guerra por procuração. Agora, essa guerra por procuração é da nova ordem mundial, não é dos americanos. Quando dizem que os americanos estão fazendo uma guerra por procuração, eu reajo veementemente. Porque não é o americano, não é o povo americano. O povo americano quer o Trump no poder. Isso é o que eu acho. E assim que o Trump estiver dentro do poder, ele vai fazer uma visita para o Putin e os dois vão se abraçar. E esse assunto é realmente muito complicado, Enio. A gente fica com essa preocupação, todo mundo que está assistindo, com essa grande preocupação se haverá ou não a Terceira Guerra Mundial, até que ponto isso afetará a nossa vida aqui no Brasil e o resto do mundo. E toda guerra, a princípio, não deveria existir. O mundo deveria ser feito por acordos. Mas isso é impossível exatamente porque existe essa guerra da nova ordem mundial contra a reação contra a nova ordem mundial, que o senhor chama de nova ordem mundial. É um conflito permanente, onde essa guerra da Ucrânia com a Rússia é apenas mais um dos movimentos de uma outra guerra que já é muito maior. Exatamente. Será que nós teremos a Terceira Guerra Mundial? Não, acho que não. Nós podemos ter uma guerra entre superpotências. Quando você fala em guerra mundial, você se lembra, Alemanha, Inglaterra e tal, aí virou, mas não foi mundial. Na verdade, não foi mundial. Foi entre as superpotências. Se olhar para a América Latina, só o Brasil que entrou lá com o batalhão da FEB. O resto nem participou. Então não foi propriamente uma guerra mundial. Foi uma guerra europeia. Total. Europeia total. Não atingiu os Estados Unidos, não atingiu a Rússia, não atingiu a China. A China atingiu isso por causa do Japão, né? Mas não foi uma guerra mundial. O nome é dado por causa da importância que o evento teve na história do mundo. Mas não foi uma guerra mundial. Tanto que a nossa zona de retaguarda foi preservada, né? Mas nós agora estamos vivenciando, independente da guerra da Ucrânia e da Rússia, nós já estamos vivendo uma guerra global. Uma guerra híbrida global. Quer dizer, agora é uma guerra híbrida entre a mídia,
entra tecnologia de informações, entra telecomunicações, entra bases espaciais, entra foguetes, mas aquela com a finalidade de conquistar o inimigo, conquistar o poder. Então, se houver uma guerra, vai ser uma guerra entre potências, usando meios tradicionais e, eventualmente, meios nucleares restritos. Vamos falar do Brasil. Para o Brasil, não vai acontecer nada. Mas pode acontecer com a Polônia, que está ali na fronteirinha. Se começar a demorar muito, gastando recursos, porque a guerra é um negócio caríssimo. Custa muito recurso de um país. E é muito lucrativo para alguns. Muito lucrativo para alguns. Mas, de qualquer maneira, para o país, é sempre um desastre. Então, se você tem uma arma que ela sozinha consiga parar o processo, como foi o caso das bombas de Nagasaki e Hiroshima, você usa na certeza de que vai sair mais barato do que ter anos de guerra. É o caso das guerras nucleares atuais. Se você quiser conquistar um determinado exército, uma força, uma cidade, você pode lançar uma arma nuclear ali, dessas que eu citei, e torná-la, e fazer o país como um todo, de repente, repensar a resistência que está tendo a você. Né? Brasil e Argentina, uma guerra. Aí, se os argentinos demonstrarem a capacidade de jogar uma bomba em Brasília e paralisar a cidade, o Brasil vai repensar. Não é porque está na fronteira gaúcha que está a guerra. É o impacto negativo que tem sobre uma nação a demonstração de força da outra. É assim que eu acho que pode acontecer uma guerra nuclear. Só pontualmente para demonstrar poder e também paralisar o esforço militar inimigo. Enio, te agradecer mais uma vez por esse programa, agradecer a toda a nossa audiência, nossos seguidores, tanto no canal Vira News quanto no canal do Enio Fontinelli, uma pessoa que, graças a Deus, está de volta, né? Voltou ao combate, a esse combate de ideias, a esse combate de conhecimento, trazendo conhecimento para todos nós, e conhecimento, você sabe, conhecimento é poder. E se nós tivermos conhecimento, certamente a gente fica com um pouco mais de tranquilidade. A gente não cai no apavoramento. A gente sabe o que esperar e como pode se desdobrar cada uma dessas situações no mundo. Não só da guerra da Rússia e Ucrânia, mas também dessa grande guerra global, que é essa guerra que nós já estamos vivendo há muitos anos, que envolve a mídia, as big techs, as big pharmas e assim vai. Nós já estamos, isso eu estou falando há 2 anos, muito antes de conflito de Ucrânia com a Rússia. Eu fiz um vídeo dizendo a Terceira Guerra Mundial já começou. Só que eu usei o termo mundial, deveria ser a guerra global. A guerra global está aí, na nossa frente, no nosso dia a dia, interferindo nas nossas vidas no momento imediato, agora, em cada ação política, em cada reação nossa como povo. E nós precisamos mais do que nunca, e é por isso que eu volto a te agradecer. Precisamos, sim, de conhecimento para conseguirmos passar para frente e nos tornarmos, com todas essas dificuldades, ainda melhores. Não só como pessoas, mas principalmente como país. O nosso Brasil tem muito para melhorar, tem muito para crescer, mesmo com todos esses conflitos acontecendo no mundo. Isso mesmo, concordo inteiramente. E é isso. Muito obrigado a você que está assistindo aqui conosco esse programa. E eu queria deixar um vídeo no final com o seguinte recado. Para manter esse programa no ar, para manter os canais,
essa parceria com o Coronel Ennio Fontinelli para esse ano inteiro, que é um ano de política, um ano muito intenso aqui no Brasil, um ano de muitas dificuldades, um ano de dificuldade de entendimento do que está acontecendo, e como o Ennio sempre falou, ele olha por cima da ponte, ele está observando de uma maneira maior, ele não está observando pequenos pontos, ele está observando o grande movimento, porque o Brasil faz parte, claro, de um movimento global, devido à importância que o Brasil tem. Nós estamos em um ano de eleição, eu e Ennio Fontinelli estaremos aqui semanalmente conversando com vocês. Então, fiquem com o nosso vídeo, aproveitem essa promoção e ajudem esse programa e esses canais a continuarem no ar. Obrigado a todos e até semana que vem. O mundo está em ebulição. Nós todos estamos percebendo isso. Se a gente falava em guerra, hoje a gente a presencia, a gente a vivencia. Está aí, na nossa cara, uma guerra de quinta geração. Se você entendeu o que é nova ordem mundial, e se entendeu também o que é nova ordem mundial, você agora precisa entender mais um pouco sobre o nosso papel nesse desenrolar dessa guerra. E é esse conhecimento que eu pretendo passar para você. Você compra o novo curso com 50% de desconto e ainda ganha 3 bônus especiais. Bônus 1, Geopolítica Brasil. Bônus 2, O Mundo de Hoje e Amanhã. Bônus 3, o livro Brasil, Zona de Retaguarda, autografado pelo próprio Coronel Ennio Fontinelli. Levante a cabeça, povo brasileiro, adquira conhecimento e se prepare para o nosso glorioso futuro com a certeza de que sairemos vitoriosos.